Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui do Faz Questão, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco, mais uma super gravação com você. Vamos falar sobre o desenvolvimento, é isso mesmo. Já vai deixando aí a sua mensagem, manda para mim a sua cidade, o seu estado, de onde você me acompanha, para que eu saiba a origem do meu público. Hoje nós já entramos na nossa aula 3 de redação dentro do nosso curso. A semana que vem, a aula 4, e aí a gente começa com o nosso processo mentorado, trabalhando o repertório, trabalhando elementos de diferenciação textual e assim sucessivamente. Então, meu aluno, já fique atento, porque nas próximas semanas a gente já começa a trabalhar com a correção do seu texto, a organizar a sua produção de forma estrutural. Maravilha? Bora começar a trabalhar? Antes, a dúvida da Maria. O desenvolvimento é parecido com o do Enem? Maria, é sim, é a mesma base, é o mesmo núcleo. O que muda são os critérios avaliativos. Aqui para a banca Sesgran-Rio é um pouco mais simples, é um pouco mais tranquilo. Eu vejo por aqui o Edivaldo, a Vandinéia, a Juliana, o William, a Maria, a Kátia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E agora, sem mais delongas, vamos trabalhar, vamos de teoria, vamos entender como produzir um parágrafo de desenvolvimento de altíssima qualidade. Estou falando com você um parágrafo que, de fato, vai fazer a diferença dentro da sua preparação, dentro da sua jornada. Bora lá então, galera? Vamos nessa, tá? O Renan, boa noite, as aulas 1 e 2 que eu na plataforma. Sim, Renan, está disponível para vocês, tá? Vamos que vamos? Então, bora começar. Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui do Faz Questão, iniciando com você mais um super bloco. Vamos falar de desenvolvimento. É isso mesmo. O desenvolvimento, meu aluno, eu quero que você saiba, é a parte mais importante. Professor, mas a introdução não é mais importante? A introdução, ela é essencial, mas é no desenvolvimento que você vai demonstrar um domínio técnico. Como assim, professor, um domínio técnico? No parágrafo de desenvolvimento é que você vai apresentar todo o seu repertório. Ó, o repertório, olha para mim, é a parte que vai trazer a diferenciação produtiva dentro do seu corpo de texto. Professor, por que é que você diz isso? Se você conseguir desenvolver um texto com um repertório amplo, com um repertório sólido, com um altíssimo padrão, o avaliador, nós corretores, vamos entender que você tem domínio técnico de texto. A última formação grande da banca Sesgran Rio foi realizado para o concurso do Banco do Brasil. E eu tive a satisfação de participar dela como corretor e avaliador da Sesgran Rio. Professor, e o que ela vai preconizar aqui? Todo e qualquer domínio extra-texto motivador. O texto motivador, ele é uma característica como se ele fosse uma bússola. Você vai fazer a leitura e ter uma inspiração. Opa, me inspirei, professor. Depois disso, você vai trazer recursos extra-texto.
porque são estes recursos que vão colocar a sua redação numa prateleira mais elevada. Tranquilo isso? Então, vamos entender a partir de agora como esse desenvolvimento vai ficar diferenciado na sua produção de texto. Maravilha? Então, olha só, preste muita atenção nesse momento. Ó, eu quero apresentar para você aquelas orientações prévias que são iniciais. Elabore o seu material, construa os seus esquemas, atente-se aos detalhes, atenção aos dados e fontes, faça anotações e o mais importante, tire todas as suas dúvidas. Tranquilo? Antes de qualquer coisa, pode falar comigo se há alguma dificuldade dentro do desenvolvimento que você não consegue progredir. Se houver alguma dificuldade, eu já quero lhe atender para a gente começar a destravar essa sua produção. Beleza? O pessoal falou algo sobre o som. O som tá ok para todo mundo? Tem alguém que não está conseguindo ouvir bem? O William disse que ficou abafado para ele. Só fala comigo aí se tá tudo ok o som com os demais e com o William também, para que eu tenha discernimento se não está ocorrendo nenhum problema técnico, né? Aparentemente aqui tá tudo ok, mas eu quero saber se tá tudo certinho aí com o nosso áudio. Maravilha? Então vamos nessa? Agora, meu aluno, preste muita atenção, preste muita atenção. Ó, o que eu vou trazer para você? Na construção de uma redação, o parágrafo de desenvolvimento é o responsável por apresentar argumentos, exemplos e evidências que sustentam a tese ou o ponto de vista do autor. Então, preste muita atenção aqui. Esse parágrafo de desenvolvimento é o parágrafo que eu trago a seguinte premissa. Ó, ele vai ser a base para sustentação da tese. Professor, aonde? Como que eu vou lembrar da tese? A tese você vai ter evidenciado ela na introdução, ok? Na introdução você fez a evidência da tese. Maravilha. Professor, e aí? Quando eu falo que ele é o responsável por apresentar argumentos, evidências que sustentem a tese ou o ponto de vista do autor, no caso você, candidato, eu estou dizendo a você que você vai ter que ter argumentos. Olha bem, argumentos. Na sua redação, dentro dos parágrafos, ó, no plural, parágrafos de desenvolvimento, você pode trabalhar com 2 ou mais parágrafos, com 2 ou mais argumentos. A tese não. A tese ela é única. Como assim, professor? A tese é única? Não existe duas teses em um texto, só existe uma. Mas o seu desenvolvimento de argumentos, você pode trabalhar com 2 ou 3 argumentos. Aí vai depender como é que você está organizando a sua produção. Se você for trabalhar com 2 parágrafos de desenvolvimento, de forma subsequente, você vai ter 2 argumentos. O argumento para o parágrafo de D1, o argumento para o parágrafo de D2. Se você for trabalhar com 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai ter o argumento para o D1, um argumento para o D2, um argumento para o D3. Isso aqui é uma regra, tá? Ah, é, professor? Sim, isso aqui é uma regra. Eu não posso, eu não devo fazer nenhum tipo de
variação. Eu posso trabalhar com mais de um argumento, normal, mas eu jamais, em tempo algum, posso trabalhar com mais de uma tese. Isso seria um erro crasso para a minha redação. Tranquilo? Dito isso, vamos dar um passo adiante. O que eu quero trazer para você? Ela desempenha um papel crucial, olha bem, na defesa e na ampliação das ideias centrais do texto. Um texto que vai se aproximar da nota máxima precisa ter um bom domínio de conteúdo. Esse conteúdo não é a parte estrutural do texto, tá? Não, não. Esse conteúdo, tecnicamente falando, refere-se ao seu repertório, refere-se ao seu domínio técnico. Ah, professor, interessante. Então, aí eu já consigo visualizar uma base, né? Sim, a partir dessa informação, você já começa a entender que o repertório, a chamada fundamentação teórica, que envereda-se por tema das atualidades, por temas da realidade brasileira, que encontra-se no seu edital também, vão trazer para você um alto nível de aprofundamento. Vão trazer para você uma diferenciação. E é essa diferenciação, é esse aprofundamento que vai te colocar na prateleira das maiores notas dentro do CNU. Ah, professor, maravilha, entendido. A partir disso, podemos avançar? Digo que sim. Vamos dar um passo adiante. Professor, o que é que temos agora? A estrutura. Lembra, eu disse para você que nós podemos trabalhar com D1 e D2 ou D1, D2 e D3. Professor, o que isso significa? A estrutura refere-se a como você vai organizar o seu texto. Você pode trabalhar para a banca Sesgran Rio com 4 ou 5 parágrafos, tá? Se você for trabalhar com a prerrogativa de 4 parágrafos, você vai ter essa estrutura. D1 e D2, tá? Ah, é? É. Então, eu quero ressaltar para você a seguinte base. O D1 sempre vai ser o seu argumento mais fraco. Não confunda um argumento mais fraco com um argumento que é superficial, que é falível. Na minha proposta de projeto de texto, eu tenho que pensar de forma técnica e estrutural como é que eu vou definir o meu nível de argumento. Então, lá na estrutura prioritária, eu tenho que ter esta base. O D2, por sua vez, necessariamente vai ser o seu argumento mais forte. Professor, por que é que eu tenho que trabalhar com essa premissa de argumento mais fraco e mais forte? Deixe-me ressaltar. Essa estrutura refere-se à sua progressão de ideias barra progressão textual. Ah, então essa estrutura e esse desenvolvimento, quando eu tenho esse detalhamento, eu tenho que organizar isso? Sim. Se você for trabalhar com 4 parágrafos, você vai ter um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Esse é o modelo de texto
produzido por 70% dos alunos que escrevem para a banca Sesgranil, ou mais, tá? Ah, é? É. E se você quiser trabalhar com D1, com D2 e com D3, você também pode. Eu disse para você isso há pouco. Como que você organiza isso? Para trabalhar com o D1, o D2 e o D3, você só vai cuidar dessa logística, tá? Ó, D1, D2 e o D3. O D1 vai ser o argumento, novamente, mais fraco. Agora é que está o detalhe. O D2 é o argumento intermediário. Esse argumento intermediário eu preciso tomar cuidado. E o D3 é, obviamente, o argumento mais forte. Só para ficar bonitinho para você, deixe-me arrumar aqui, tá? Só para ficar bonitinho. Mas questão estética. O argumento intermediário. Essa estrutura é a mesma ideia de progressão textual, de progressão de ideias de texto. Eu tenho que fazer esta gerência. Agora eu vou lhe contar o segredo. Sabe qual é o melhor argumento para você decidir qual vai para o D1, qual vai para o D2 ou qual vai até mesmo para o D3? O melhor argumento é aquele que você tem condições de esgotá-lo. Como assim, professor? O melhor argumento é aquele que você, candidato, tem um domínio técnico e vai conseguir explorar ele nos mínimos detalhes. Opa! Então, dentro deste interim, a escolha do melhor argumento, basicamente, é eu em que decido? Sim. O melhor argumento é aquele que você tem um maior nível de aprofundamento para debatê-lo. Tenha isso em mente. Não é o argumento mais falado pela mídia, não é o autor mais citado em redação, nada disso. Nada disso. Eu só quero que você entenda que o melhor argumento é aquele que você, aluno, candidato, consegue debater com maior propriedade. A única indagação que eu quero ressaltar para você é: se você for trabalhar com 3 parágrafos de desenvolvimento, o D1, o D2 e o D3, você precisa ter um grande poder de síntese. Professor, por que é que você ressalta isso? Eu vou explicar. Se você trabalha com D1, D2 e D3, a sua produção vai ter a seguinte logística, tá? Você vai ter 6 linhas para sustentar o seu argumento 1, depois 6 para o argumento 2, 6 para o argumento 3. Se eu não tenho um grande poder de síntese, a estratégia de 3 desenvolvimentos pode complicar a minha nota e, obviamente, afastar as minhas chances de êxito. Ah, interessante. Então, dentro dessa logística, eu tenho que refletir sobre o meu domínio. Sim, quando você trabalha com D1 e D2, aqui você vai conseguir ter mais espaço. Espaço para quê, professor? Para aprofundar a ideia. Eu vou trazer para você aqui em instantes alguns modelos de parágrafos de desenvolvimento. Modelos que são tecnicamente perfeitos para que você consiga entender e organizar isso, tá? Ah, maravilha. Agora que você já está situado dentro do desenvolvimento, eu vou avançar um pouquinho
no nosso conteúdo base. Vem aqui. Professor, o que nós temos agora? Os parágrafos de desenvolvimento, eu tenho que ter em mente esta base. Eu preciso ter um amplo domínio mais um aprofundamento temático. O amplo domínio refere-se à estrutura de texto, ao uso de conectivos, à definição dos meus períodos de texto. Ah, interessante. Então, quando eu falo de amplo domínio, eu estou referindo-me à parte normativa, tá? Ah, o uso de todos os conectores e toda logística. Ah, ok. O aprofundamento temático, por sua vez, tem uma diferença. O aprofundamento temático, aí é a parte de repertório. Repertório, entenda, é a parte de conteúdo. Este conteúdo é o que vai sustentar sua tese. Ou seja, pelos critérios de avaliação escolhidos pela banca Sesgran-Hill, o conteúdo tem um peso gigantesco. Por quê? São 5 critérios de avaliação escolhido pela banca Sesgran-Hill. O primeiro critério, adequação ao tema proposto. Se eu não conheço o tema, se eu não tenho conteúdo para falar dele, como que eu vou adequá-lo? O segundo critério, aí é um critério técnico, a parte mais normativa da língua portuguesa, a adequação ao tipo de texto solicitado. O texto é o gênero dissertativo argumentativo. Então, eu preciso ter tese e posicionamento. Maravilha. O terceiro critério, o emprego apropriado de mecanismos de coesão. Aí eu pego referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto. Opa, aqui eu vou pegar toda a parte de progressão textual, sim. Como eu estou concatenando bem as ideias, como eu estou progredindo. Maravilha. É mais técnico. A quarta parte de análise é a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Isso aqui é todo o conteúdo. E esse conteúdo, ele tem que aparecer, em especial, na minha parte de desenvolvimento. Isso é essencial. Isso é vital. E, por último, o quinto critério, o pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, que é a parte normativa. É aquilo que você já estuda para a língua portuguesa, que você vai aplicar dentro da redação. Então, eu tenho que ter essa expertise, eu tenho que ter este olhar técnico. A redação, ao olhar para esta segmentação, que são os parágrafos de desenvolvimento, eu preciso pensar em organizações, eu preciso pensar em critérios, tá? São importantíssimos que eu os tenha. Agora, deixe-me dar um passo adiante, tá? Muita atenção. Ó, eu gosto de explicar o desenvolvimento em cima destas três bases. Primeira base, o desenvolvimento refere-se à sustentação. Sustentação do que, professor? Da tese. A tese, você vai apresentá-la lá na sua introdução. O bom parágrafo de desenvolvimento tem como base e preconiza dar sustentação para a tese que você escolheu. A tese, entenda bem, não é algo escolhido pela banca. Não, não. A banca só vai disponibilizar para a gente o que nós chamamos de textos motivadores, a nossa coletânea, e a banca vai disponibilizar uma frase tema. A tese é você quem decide. Ah, maravilha! Aí eu venho para o segundo nível, o refinamento.
Quando eu falo de refinamento, eu estou referindo em promover um debate teórico sólido para evidenciar o posicionamento. Ó, evidenciar o posicionamento é algo básico para a sua construção, tá? Ah, é, professor? Sim. Quando eu trabalho com este refinamento, é simplesmente demonstrar o meu domínio técnico e a minha linha analítica dentro do comando supracitado lá na proposta, tá? Lembrando sempre, é padrão. A banca Sesgran Rio, tá? A banca Sesgran Rio, corriqueiramente, como ela faz a divisão disso e a organização. Ela coloca um eixo temático antes da coletânea, aí vem a coletânea e de forma subsequente ela faz um briefzinho do que ela quer apresentar e depois ela pede a frase tema. Você vai ter que interpretar o eixo, a coletânea, que nós chamamos de texto motivador, e somente na frase tema é que você traz essa diferenciação. Maravilha? Dito isso, aí eu dou o passo final, a cartada para demonstrar o meu amplo domínio técnico. O aprofundamento. Professor, o aprofundamento refere-se ao quê? A demonstrar um domínio aprofundado do tema e expor argumentos para a sustentação. Aqui eu vou fazer um adendo, tá? Quando eu digo expor argumentos para a sustentação, tenha em mente um elemento. Professor, que elemento? Essa ideia de expor argumentos significa fazer uma boa escolha do meu D1 mais D2 mais D3, se você for trabalhar com 3 parágrafos de desenvolvimento. Ah, por quê, professor? Para que a sua argumentação ela possa evidenciar um crescimento. Opa! Então, o avaliador espera que eu tenha este crescimento. Dentro do último curso de formação da Banca Sesgran Rio, que eu participei, um dos critérios mais sólidos para quebrar nota de candidato é não ter este nivelamento. Então, eu trago um argumento bom no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. No segundo, eu tenho que expor um ainda melhor. Eu não posso criar um clímax e não entregar. Se você criar um clímax para o avaliador e ele esperar algo ainda mais sólido e você não entregar, a gente quebra a sua nota. Ah, professor, isso é um padrão? Sim, isso é um padrão de orientação que a banca faz o treinamento com os seus avaliadores. E o avaliador, talvez você não saiba, ele trabalha com um esqueleto. A banca disponibiliza um modelo padrão de resposta que ela julga adequado ao comando solicitado. E aí este padrão, né,
tem ali as suas características e o avaliador vai fazendo o cara crachá, cara crachá. Ah, e se eu trouxer um argumento que está fora do texto padrão disponibilizado para ele? Tranquilo, zero problema. Se você tem sustentação, ele vai buscar a referenciação para aquilo e vai te atribuir nota. Maravilha? Dito isso, agora eu vou dar mais um passo. Olha só, para a gente fechar essa partezinha teórica e entrar na análise de parágrafos. Para criar um parágrafo de desenvolvimento eficiente, é necessário estruturá-lo de forma clara e coerente, garantindo a progressão lógica do raciocínio. Uma estratégia comum é utilizar uma frase introdutória que apresente a ideia central do parágrafo, tá? Isso aqui a gente faz no primeiro período do parágrafo. Para quê, professor? Para colocar o avaliador dentro dessa estrutura, tá? E em seguida desenvolvê-la por meio de argumentos embasados em fatos, estatísticas, exemplos ou citações. Eu gosto de trabalhar esta fragmentação geralmente em 3 períodos, tá? E os modelos de parágrafos que eu desenvolvi para vocês, e nós vamos analisá-los na sequência, tem esta logística. Se eu faço essa organização sistêmica, se eu trago esta estrutura, eu consigo, de forma mais conceitual, demonstrar o que? A minha evolução. Então, eu gosto sempre de pensar em uma progressão mais organizada. Quanto mais organizado for a sua ideia, maiores são as chances de êxito. Agora, eu peço licença para atender algumas dúvidas. Se você tiver com dúvida, manda para mim aí, porque depois a gente vai entrar numa parte de aplicação, muito importante. Olha lá a Maria, as notas é de 100 a 1000 também? Não, não, negativo. Aqui o seu texto vale 100, tá? Na totalidade, mas o 100 é convertido para 20 pontos, porque a redação tem peso de 0,2. A redação a gente vai corrigi-la em 100 pontos, né? 20 pontos por critério em média, mas depois a gente faz a conversão e ela vale apenas 20 pontos, tá? 20 pontos, para você que tem dúvida, é basicamente aí uma quantidade bem grande da sua nota final. Professor, eu posso usar elementos do texto de referência que venham na proposta do tema? Kércia, não é indicado. Banca Sesgran Rio não gosta disso, tá? Eu não vou dizer que você vai esquecer ou vai abandoná-los. Se não houver outro recurso, você vai explorar o que foi apresentado como texto motivador. Mas o próprio nome já diz, é um texto motivador. Não deve servir de embasamento teórico, pelo menos não tecnicamente, tá? Você tem que buscar ali um outro recurso sistêmico, você tem que buscar um outro elemento, tá? E aí, sempre eu preciso que você tenha este discernimento, eu preciso que você reflita de forma direta nesta estrutura. Maravilha? Vamos lá? Eu tenho que montar 4 parágrafos de desenvolvimento no rascunho e depois escolher um deles ficar melhor. William, isso aí é loucura. Você não vai ter tempo para isso, tá? Você tem que organizar isso lá no seu projeto de texto. Quando você for fazer o seu brainstorm, o seu projeto de texto, você define essa estrutura, você faz essa organização e aí você já vai para o rascunho com tudo muito bem definido, sem muita novidade, tá? Essa onda de fazer 4 parágrafos de desenvolvimento e escolher o melhor, você pode se complicar muito e, inclusive, ter uma nota péssima. Fica a dica, eu não faria isso. Maravilha? Agora, bora avançar? O pessoal perguntando se a gente corrige redação. Na nossa mentoria, você vai ter direito a algumas correções. São 2 correções, tá?
mas aí a mentoria você tem que entrar na plataforma lá para adquiri-la. Show? Eu não faço eles completo. Vou concatenando as ideias assim, mas só desenvolvo em duas. Ah, maravilha! Então, isso na verdade, William, é o projeto de texto, tá? É o projeto de texto. Tá normal fazer isso. Show de bola. Bora avançar. Agora é o ponto alto da nossa aula. Eu vou trabalhar com você estilos de parágrafos. Cada parágrafo, você vai perceber, tem uma estrutura única de utilização. Como assim, professor? Olha só, momento aplicação, tá? Eu quero trazer o primeiro parágrafo com um desenvolvimento histórico. E aí, olha a organização. Mormente, ao observarmos a evolução histórica das sociedades, percebemos que os sistemas políticos e suas estruturas constituíram-se de maneiras diversas ao longo dos séculos. No meu primeiro período, eu fiz uma introdução ao tema barra ao meu argumento. Professor, por que é que você faz isso? Para que eu consiga refletir de forma mais conceitual as minhas ideias, a formatação do meu texto. Então, eu vou detalhando, tá? Eu vou detalhando. Aí eu já venho. Por exemplo, na Grécia Antiga, a filosofia de Platão influenciou a concepção de república, evidenciando a busca por um governo que promovesse a justiça e a igualdade. Ó, preste atenção. Esse aqui é o meu argumento, que eu chamo de argumento legal. Eu usei um recorte histórico para mencionar a formação da composição da ideia republicana. Sempre que eu penso em república, eu tenho que retornar à Grécia Antiga. Ah, maravilha! E aí a gente segue no desenvolvimento. Esse que é o meu parágrafo de D1, tá? Esse é o meu desenvolvimento 1. É o meu parágrafo mais brando, é o meu argumento mais fraco, tá? Esses ideais fundamentaram muitas constituições ao redor do mundo, inspirando a inclusão de princípios éticos e morais a documentos legais. Ó, o que eu fiz aqui neste terceiro período? O que eu chamo de reafirmação. Eu abri um terceiro período aqui, um período a mais do que usualmente eu gosto de utilizar, para reafirmar a base do meu argumento. O meu argumento histórico, ele requer esse detalhamento. Maravilha? Dito isso, aí eu entro na fase final. Ó, a compreensão das origens históricas dessas ideias contribuiu para a reflexão sobre a construção de sociedades mais justas nos dias de hoje. Aqui eu estou apresentando uma evolução. Perceberam? Todas as ideias do meu texto, neste parágrafo de desenvolvimento 1, estão permeando a alusão histórica. E aí eu venho a todo período dando sustentação a ela. Normalmente, vocês vão dizer assim: nossa, eu gosto de usar a alusão histórica só na introdução. Isso é uma possibilidade, mas ela também pode formatar um baita parágrafo de desenvolvimento. Perceberam? Aqui eu usei um argumento histórico para trazer um núcleo de sustentação argumentativa. Pegaram a ideia? Perceberam a parte do meu parágrafo, ponto a ponto? No primeiro período, eu trouxe um briefing, uma contextualização do argumento. No segundo período, eu fiz a alusão histórica. No terceiro período, eu reafirmei. E no quarto período, eu dei o arremate, dizendo que
boa parte das constituições são inspiradas nestes elementos que são da antiguidade clássica. A antiguidade clássica é um período que residiu para a gente, inclusive antes de Cristo, então é muito antigo. Show de bola? Primeiro modelo de introdução, fazendo uso de um recurso histórico. Hoje eu venho para trazer a diferenciação para o seu parágrafo de desenvolvimento. Maravilha? Agora eu vou para o nosso segundo parágrafo modelo, tá? Todos eles eu construí para você, com muito carinho, com muito zelo. O segundo, um desenvolvimento, agora, perceba, ó, filosófico. Desenvolvimento filosófico é o recurso da moda, tá? Todo mundo quer usar, mas não fique preso a um filósofo de estimação, tá? Eu vou falar com você aqui, ó. Por exemplo, aqui no meu livro novo, eu trouxe alguns filósofos para vocês, tá? Ó, perceba, ó, eu trouxe alguns filósofos. Você está vendo aí. São vários. Você não pode e não precisa ter um filósofo de estimação. Você precisa, na verdade, desenvolver um núcleo dentro da filosofia, dentro da sociologia, para usar em múltiplos temas. Não fique apegado, não fique preso. Ah, professor, eu queria um filósofo que eu usasse em todo o tema. Meu aluno, isso é até possível que a gente o faça, mas aí tem que forçar muito a ideia. Não é natural. O legal da produção de argumentos com filósofos é aquela fluidez leve. Eu não posso ficar forçando o uso. A maioria das redações do nosso país utilizam a modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Não tenho nada contra, nem Bauman, nem a modernidade líquida. Mas o pessoal vai forçando o uso a todo e qualquer custo. E isso não é bom. Isso não é legal. Maravilha? Agora vamos analisar este parágrafo de desenvolvimento. Perceba, ó o comando. Em primeira análise, o que isso significa? Eu estou referindo-me a um parágrafo de desenvolvimento 1, tá? A um parágrafo de desenvolvimento 1. E aí eu trago a influência dos filósofos na construção das bases sociais é inegável. Ó, agora eu fiz um período mais curto, tá? Este meu primeiro período refere-se a fazer uma breve alusão. Eu só menciono que os filósofos influenciaram a construção de todas as bases sociais. E aí, olha o desenvolvimento do segundo período. Eu vou até demarcar ele em verde para você. O pensamento de John Locke, por exemplo, teve um impacto significativo na formulação de constituições modernas ao defender a proteção dos direitos individuais e a limitação do poder estatal. Olha a complexidade desta menção. O meu segundo período, eu trouxe uma alusão do que nós chamamos de liberalismo de Locke. John Locke, ali no século, em especial, tá? Em especial, transição do 16 para o 17, ele vai construir um núcleo para a gente muito interessante. Professor, como assim um núcleo muito interessante? Ele vai refutar a ideia de que o poder é somente do soberano. Ele vai se opor aos chamados teóricos absolutistas. John Locke vai usar como inspiração o contrato social, né? Ele é um teórico chamado já de contratualista. Ele que vai residir para a gente entre 1632 e o 1704, tá? Construindo a sua base de pensamento
de forma muito conceitual ao longo de todo o século XVII, ele vai dar bases para a gente ter formatação de constituições. Por exemplo, quando eu pego a Constituição de 1988, eu tenho uma clara inspiração nestas ideias de John Locke, tá? Ah, professor, não fazia a mínima ideia disso, mas agora você já sabe. Você não precisa virar PhD em filosofia e sociologia para gabaritar uma redação. Você só tem que saber os caminhos, e é por isso que eu estou aqui. Maravilha? Dentro dessa seara, eu ressalto. Vou pegar aqui a caneta amarela. Suas ideias permeiam muitas constituições, guiando a concepção de um governo que respeite a autonomia e a liberdade dos cidadãos. Aí, ó, aquela ideia do terceiro período, a reafirmação, tá? Ah, professor, o terceiro período você traz para reafirmação? Sim. E aí, olha o fechamento. Vou pegar aqui o pincel roxo. Em um mundo cada vez mais interconectado, a filosofia continua a desempenhar um papel crucial na formação de políticas que modam a convivência humana. Meu aluno, se você apresenta um parágrafo desse para a banca Sesgran Rio, o avaliador ele abre um sorriso de orelha a orelha. Ele já sabe, é aluno do professor Heitor, é aluno do Faz Questão, porque somente aqui você vai ter estes gatilhos. Em especial, daqui a pouco a gente vai entrar na nossa fase mentorada. Aí a gente vai construir parágrafo ao vivo, pegando a sua ideia, a sua inquietação e tome conteúdo detalhado. Isso vai ser o seu grande diferencial. Maravilha? Agora eu vou abrir o meu terceiro parágrafo modelo. O segundo, usando uma concepção filosófica. E aí você talvez está se perguntando, mas como é que esse professor está usando a filosofia, a sociologia, a história para dar aula de redação? Eu sou formado também em história, em filosofia, em sociologia. Dentro dessa seara, sem sombra de dúvida, eu uso todo o núcleo de ciências humanas para repertorizar a sua redação, para trazer algo diferenciado. E é por isso que eu digo com muita propriedade: daqui até a sua prova, dá tempo tranquilo de você fortalecer a sua estrutura, sem sombra de dúvidas. Agora, vem aqui. Próximo parágrafo. Olha lá. Um parágrafo de desenvolvimento que eu chamo de constitucional. Isso aqui, ó, é sempre um coringa. Por obviedade, como coringa, eu não vou trazer aqui um parágrafo ou um artigo batido da Constituição da República Federativa do Brasil. Não, não. Eu vou trazer algo diferente para levar você para um ambiente fora da caixa. Eu quero você pensando fora da caixa, tá? Ó, o seu pensamento aqui em redação tem que ser aqui, ó, fora da caixa. Eu quero o seu pensamento aqui, ó, fora da caixa. Ah, por quê? Olha só o parágrafo. Opa, em segunda análise, isso significa que é um D2, tá? Olha o parágrafo. Em segunda análise, as constituições representam a espinha dorsal das estruturas governamentais, estabelecendo os princípios e normas que regem uma nação. Primeiro período, como todos os demais, o que eu fiz? Uma introdução. Lembra que eu disse que eu vou usar um parágrafo constitucional, ok? E aí, olha a continuação. A elaboração destes documentos, muitas vezes, reflete a filosofia política predominante e, em alguns casos, incorpora elementos históricos que moldaram a identidade da sociedade.
Agora, no segundo período, eu criei o quê? Um clímax. Professor, é normal você fazer isso no segundo parágrafo de desenvolvimento? Eu adoro, tá? Essa criação do clímax do segundo período vai evidenciar ali o seu domínio sobre o tema. E isso vai gerando uma vontade por parte do avaliador de ler a sua argumentação. E aí eu vou demarcar para você agora, ó. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, é um marco que reflete os ideais iluministas e a luta pela independência. Olha só, eu trouxe uma menção clássica. A Constituição dos Estados Unidos da América, tá? E aí eu estou falando de 4 de julho lá nos Estados Unidos da América, a data da independência, a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776, ela serviu como base para todas as demais constituições dentro do continente americano. Então, o terceiro período, eu evidenciei a ideia. E aí, olha o fechamento. Nos dias atuais, a constante revisão e adaptação das constituições tornam-se essenciais para acompanhar as mudanças. Opa, deixe-me arrumar aqui, deixe-me arrumar aqui essa ideia de mudanças. Opa, aí sim, ó, as mudanças sociais e garantir a eficácia dos princípios nelas contidos. Professor, o que você fez aqui? Eu trouxe uma reafirmação geral. Como eu sei que ela serve de inspiração para as demais, toda e qualquer transição ou mudança constitucional dentro das constituições contemporâneas estão intimamente inspiradas nesta Constituição dos Estados Unidos da América. Eita, professor, mais um tema que se envereda ali pela seara de política? Sim. E para fechar, eu vou trazer um tema que é o tema de aposta do professor, né, para a prova em especial aí do CNU. Qual, professor? Está na tela. O próximo tema é o uso das atualidades. Não havia usado ainda em nenhum desenvolvimento. E aí, ó, tá aqui a nossa ideia. Refere-se à saúde, o tema que eu vou trazer agora. Perceba, quando eu trabalho com além disso, eu estou referindo-me ao D2. O além disso não é D1, tá? Ah, é? É, isso aqui é um padrão, tá bom? E aí eu trago. Além disso, a disseminação dos transtornos psicológicos representa uma preocupação em escala global, agravado especialmente no contexto pós-pandêmico. Ó, transtornos psicológicos contemporâneos, eu fiz aqui uma breve introdução. Uma introdução até bem simplista. Aí eu já trago o recorte para a minha realidade. Perceba, nesse cenário, o Brasil destaca-se como uma nação que enfrenta significativos desafios nessa área, sendo classificado pela Organização Mundial da Saúde. Perceba, a OMS é a minha fonte como o país com a maior prevalência de ansiedade do mundo. Isso aqui refere-se aos meus dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2023, novamente o Brasil foi eleito o país mais ansioso do mundo. Então, eu tenho fonte, eu tenho dados. Ah, e é isso que eu preciso utilizar se eu for desenvolver uma introdução de primeira qualidade? Sim. E aí eu fecho o parágrafo. Diante desse quadro alarmante, torna-se imperativo
promover um debate substancial sobre a implementação de políticas públicas eficazes para conter e reverter esta expansão dos transtornos psicológicos na sociedade. Aqui eu venho com um critério de fechamento mais reafirmação. Essa estrutura eu fiz a composição com apenas 3 períodos. Ó, a se saber, primeiro período encerra aqui, segundo período encerra aqui. Eu promovi uma extensão um pouco maior dentro dos meus períodos. Para quê? Para mostrar domínio técnico. Então, dentro desta sua produção, eu tenho que ter a expertise de fazer os melhores usos dos recursos que eu tenho disponível. E aí você vai percebendo essa sua construção basilar de texto. Tranquilo? Fala comigo agora, tá? Se você conseguiu pegar a ideia. Porque a partir deste desenvolvimento, com esta solidez, com essa evolução, você vai chegar a uma nota máxima. Para fechar, eu quero ressaltar aqui a seguinte base. Quando nós falamos do desenvolvimento, você tem que preconizar 2 pontos cirúrgicos. O primeiro ponto, tá? Dentro desta base de desenvolvimento, a progressão das ideias de forma fluida e a ampliação da chamada fundamentação teórica. Como é que você vai fazer isso? Para conseguir estas 2 coisas, você precisa fragmentar o seu desenvolvimento em períodos de texto. Então, cada período dentro do meu parágrafo de desenvolvimento cumpre um papel detalhado, tá? Maravilha? Dito isso, eu espero ter lhe ajudado um pouquinho explicando detalhadamente como você desenvolve os seus parágrafos de desenvolvimento e agora vou atendê-los no bate-papo. O A. Oliveira, dá para fazer deste mesmo jeito a introdução de texto? Dá. Se você pegar a nossa aula 2, eu fiz o mesmo processo com a introdução. Está disponível para você aqui na nossa plataforma. Show de bola? Galera, não esqueça de também pegar o material do professor. Eu preparei um material bem detalhadinho para vocês destas aulas. Então, você tem o conteúdo em aula, que é muito aprofundado, mas você tem também o PDF para fazer o acompanhamento, que vai lhe ajudar muito nessa jornada. Maravilha? Eu espero que você tenha evoluído um pouquinho. Na segunda-feira, a gente volta para mais um bloco. Vamos falar basicamente da conclusão, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas redes do Faz Questão e também do @pergunta pro Heitor. Após essas 4 aulas, a gente vai para a mentoria e aí vai ter correção de texto, construção ao vivo de ideias com você. Vai ser algo realmente diferenciado. E, para não perder o costume, aquele momento print. Hoje merece. Só para você, meu aluno aqui da plataforma, printou, marca lá o arroba Faz Questão, o arroba Pergunta pro Heitor e vamos juntos buscar uma nota máxima nessa redação, porque essa nota máxima vai te colocar dentro das vagas e eu quero ter muitos alunos nota máxima aqui no nosso Faz Questão. Show? Um grande abraço a todos, a gente se vê nas aulas ao longo da semana e, óbvio, dentro da nossa plataforma com todas as minhas aulas gravadinhas para vocês. Valeu, galera! E vamos juntos. Até a próxima!